Se você acha que a mulher não pode fazer exercícios no primeiro trimestre de gestação por causa do aborto espontâneo, que não pode pegar peso ou agachar porque pode ter parto prematuro, vem comigo. Se você acha que o exercício físico é só para gestantes que já faziam exercícios ou para a gestação em que está tudo bem, vem comigo. Se você acha que o exercício na gravidez é só sobre a mãe e sua diástase, vem comigo. Se você é personal trainer generalista, que atende desde crianças a idosos, hipertrofia e emagrecimento, vem comigo. Se você acha que a nossa área é desvalorizada, que ninguém paga o que vale, vem comigo. Se você é personal que começa seus atendimentos às 5 da manhã e só termina às 11 da noite, não tem tempo para se cuidar e muito menos para estudar algo novo, vem comigo. Se você ainda não entendeu que a educação física é uma área da saúde e não planeja os treinos para seus alunos a curto, médio e longo prazo, vem comigo. Vou te mostrar como esse nicho é grande e a promoção de saúde importante para as mulheres, tentantes, gestantes, bebês e futuras gerações. Um profissional especialista em exercícios na gravidez tem segurança para atender mulheres atletas e sedentárias, com gestações de risco habitual e até alto risco. Vou te mostrar os primeiros passos para começar a atender esse público especial, nichar seu trabalho e ter reconhecimento financeiro e profissional. Vem comigo, essa aula já vai começar. Oi, eu sou a Thaís, sou de São Paulo e sou profissional referência PGPP. Me chamo Thiago Paiva e sou profissional referência PGPP. Eu sou Gabriele, de Conselheiro Lafayette, e sou referência PGPP. Eu sou Débora Portugal, de Belo Horizonte e sou profissional referência PGPP. Eu sou o Edilberto, mais conhecido como Ed, moro em Brasília e sou profissional referência PGPP. Eu me chamo Fernanda Martinez, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu sou profissional referência PGPP. Meu nome é Ludmila Amaral, eu sou profissional referência PGPP de Belo Horizonte. Meu nome é Patrícia, sou de Cotia, São Paulo e sou profissional referência PGPP. Sou Ludmila Rocha, de Goiânia e sou referência PGPP. Olá, seja super bem-vindo à Semana do Personal Gravidez e Pós-Parto. É com muita alegria que eu te recebo aqui nessa aula, porque eu sei que aqui você vai encontrar conteúdo para atender alunas gestantes e puérperas com segurança. Antes da gente começar essa aula, eu já quero te falar para pegar papel, caneta e preparar o print de tela, porque vai ser necessário você salvar várias informações dessa aula. Sabe por quê? Quando você tem uma informação privilegiada, uma informação que você tem e as suas clientes, as suas alunas não têm, você usa isso como uma ferramenta de educação. Você faz o print da tela, você divulga no seu Instagram, nos seus stories, que você está estudando sobre exercícios na gestação. Pergunta para as pessoas ali se elas conhecem alguma gestante, se elas estão grávidas, e é dessa forma que você começa a divulgar o seu trabalho nesse nicho tão especial. Sejam muito bem-vindos e vamos lá para a nossa primeira aula. Vou passar para a nossa tela de apresentação, espero que vocês estejam vendo. Essa daqui é a Tia Claire, ou Tia Claire. Muitos profissionais do CrossFit conhecem essa atleta. Uma das mulheres que recebeu o título aí 6 vezes a mulher mais condicionada do mundo, esteve grávida nesse ano, acabou de ganhar seu bebê em poucos meses, há poucos meses, e a gente viu muito vídeo dela, né, na internet, muitas pessoas comentando, e eu queria que você saísse dessa semana, dessas aulas, com um conhecimento cada vez mais crítico da ciência a respeito do exercício na gestação. Que a gente não faça comentários do que a gente acha, mas do que a ciência nos diz a respeito da mulher e o exercício na gestação e no pós-parto. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre a avaliação da aluna e da gestação, porque é uma avaliação diferente
do que a gente está acostumado na academia. E para quem não me conhece, eu queria me apresentar aqui. Eu sou a Cláudia, profissional de educação física, e aqui nesse perfil, no meu Instagram, no YouTube, eu falo sobre exercícios na gestação. Eu mostro ao personal como ele pode ser referência em exercícios seguros na gravidez e pós-parto, como ele pode ganhar destaque nessa área. Então, aqui nessa semana, eu quero te mostrar esse caminho. Eu coloquei aqui essas duas setinhas aqui, esse ponto de partida e o nosso ponto de chegada, e uma trilha. Porque hoje vocês têm um conhecimento sobre exercício na gestação. Pensa comigo, qual é o teu conhecimento hoje sobre exercício na gestação? O quanto você já conhece, o que você já ouviu falar, quantos artigos você leu, quantos livros você leu sobre exercício na gestação? Nós vamos começar a trilhar um caminho do conhecimento e eu vou te mostrar como é que você chega aqui no ponto B, como é que você vai ser referência nesse público especial. E eu sei que muitos de vocês ainda não atendem gestantes, vieram em busca de conhecimento, vieram aqui em busca de evidências, querem trabalhar com segurança. E eu queria que você, antes da gente começar essa aula, deixasse aqui no chat para mim de onde você está falando, qual é a sua cidade, deixa aqui nos comentários desse vídeo, de qual cidade, qual estado, eu quero saber. Onde nós temos aí profissionais com potencial para atender as gestantes nessas cidades. Eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês, um vídeo de alguns alunos também para você entender que comunidade é essa que nós estamos tanto falando aqui no Instagram. Então, momento algum da graduação, a gente viu sobre gestação. Na minha graduação eu não tive nada voltado para atendimento nem de saúde da mulher como um todo, então menos ainda de gestante. Nunca vi na academia uma gestante, nunca nem pensei em me interessar sobre gestante. Era um misto de medo que eu não percebia, né, por não ter aquele conhecimento, mas tinha um medo de fazer alguma coisa errada, de dar alguma complicação. Sempre tinha aquele assim, eu sei, mas será que tá certo? Será que realmente é isso? Eu não tinha segurança. Era aquela paixão que nem dava pra curtir. Porém, eu tenho alunas hoje em dia que tem pródromos na aula. E se fosse antigamente, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Sempre tinha aquele questionamento, será que é isso? Será que é o correto? Pra toda aula eu tinha que ficar assim, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? E a primeira gestante que apareceu, inclusive, eu não aceitei pegar, porque eu tinha muito medo de lidar. Não tinha a mínima ideia de como trabalhar, meu Deus, quanta merda eu fiz. Mas hoje eu me sinto muito segura para prescrever um treino para grávidas. Hoje eu já sei o que eu posso fazer, dependente de cada gestante ou não. Eu tenho embasamento científico, eu passo essa segurança para elas. E me apaixonei, gostei muito, porque tinha todas as informações que eu pesquisava, procurava. Nossa, para mim foi, assim, maravilhoso, foi divisor de águas na minha carreira, já falei isso pra ti antes. Hoje eu posso falar que eu tenho segurança para atender todas elas. Muita segurança, acho que a segurança é a palavra-chave. Fiquei assim, muito mais segura, muito mais tranquila. A crise de hoje tá uma crise mais segura em relação a treinar uma gestante. Eu sei que se eu fizer isso, o que vai acontecer, se eu não fizer isso, o que vai acontecer. E aí eu vou lá, prescrevo algo de acordo com a necessidade dela. Além de me dar segurança no atendimento, me dá segurança até para passar isso para gestante. Foi assim, a martelada, né? E o retorno está sendo maravilhoso. A segurança é a palavra-chave para atendermos bem uma gestante, uma mulher no pós-parto. Com segurança, a gente vai, a gente atende, a gente prescreve, a gente oferece benefícios com o nosso trabalho. Mas, gente, segurança não é algo que vem conosco, né? Muitos de vocês aí também não estudou exercícios na gestação, na graduação, e eu queria que vocês entendessem de onde veio a Claudinha, que história a Claudinha tem para contar para vocês. Essa daqui hoje é a Claudinha que vocês estão vendo. Vocês podem me seguir lá no Instagram ou aqui no YouTube, acompanhar o conteúdo. E nem sempre foi assim, nem sempre eu tive um Instagram com mais de 100 mil seguidores, eu comecei do zero. Eu comecei, gente, um Instagram do zero, 0 seguidores, zero postagens, mas eu comecei isso já tem muito tempo. Eu comecei a minha história faz tempo e nem sempre foi assim. A gente tem que sempre olhar a história que a pessoa percorreu, teve dificuldade, teve desafio,
teve medo, teve insegurança. E quando eu me formei, eu me graduei em licenciatura e bacharelado dentro da educação física. E eu me formei, tive uma oportunidade de trabalhar em uma escola, em duas escolas, na verdade. Essa daqui foi uma escola que tem um lugar no meu coração, porque eu aprendi muito sendo professora de uma escola construtivista, incluindo todas as crianças com necessidades especiais. Então, o meu objetivo era fazer uma aula de educação física que todos pudessem participar. Então, aqui tem uma foto minha pulando corda com uma criança com necessidades especiais, como a paralisia, e eu fazia de tudo para que que as crianças fossem incluídas, e faço hoje de tudo para que os meus alunos sejam incluídos e para que as gestantes façam exercícios físicos, mesmo com alguma condição especial de saúde. Vocês já devem ter me ouvido falar repouso não, essa frase, essa hashtag que a gente usa muito por aqui, porque a gente sabe que o repouso ele não traz benefício para a saúde da gestante, ele pode até agravar um quadro de saúde, mas o contrário do repouso é um exercício adaptado, um exercício pensado especialmente para ela e para a necessidade dela. E eu também tive medo, eu também tive receio quando eu comecei a atender gestantes. Essa é a minha primeira aluna, essa é a Adri, ela ganhou essa segunda bebê dela em 2010, eu comecei a estudar em 2009, a minha primeira aluna veio em 2010, logo no começo do ano, e eu nunca tinha atendido gestantes, eu tinha feito um curso de yoga para gestantes lá em São Paulo, era a única coisa que eu sabia, o único conhecimento que eu tinha a respeito do treinamento para gestantes. Tinha lido um livro, um artigo, na verdade, sobre exercícios na gravidez, não me lembro, foi um dos primeiros protocolos da ACOG, mas era em inglês, a dificuldade de traduzir, gente, a linguagem obstétrica, mesmo conhecendo o inglês, eu gastei muito tempo para traduzir aquela linguagem, para entender os termos técnicos da medicina, até que eu conseguisse realmente compreender tudo que eu estava fazendo aqui. E eu tive essa primeira aluna e depois dela um conhecimento, uma construção com várias outras alunas. Mas todo mundo tem uma primeira aluna gestante, todo mundo vai ter que começar, todo mundo vai ter que ir. E eu falei com vocês esses dias em uma das lives que aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo, ela não serve aqui. Você tá com medo? Você vai atrás do conhecimento para você ir com segurança. Você tem que passar segurança para a gestante, porque senão ela para de treinar e aí a gente vai perder uma mulher para o sedentarismo. Então eu tive várias alunas gestantes, tive a oportunidade de ter um grupo pequeno de mulheres no puerpério com seus bebês dentro de uma clínica. Foi uma experiência que me ensinou muito, porque eu comecei a fazer isso antes mesmo de ter minhas filhas. Eu comecei a atender em 2010, minhas meninas nasceram em 2017, 2019, foi isso? É, mais ou menos isso, eu já estou esquecendo as coisas. E logo depois disso, eu tive a necessidade de capacitar outros profissionais, porque eu ia fazer uma viagem, a minha viagem de lua de mel, eu ia ficar quase um mês fora e eu não podia deixar as minhas alunas gestantes sem personal. Como é que você deixa uma mulher um mês sem exercícios? Destreinamento, volta para o sedentarismo, perde os benefícios. E eu não encontrei ninguém aqui em Belo Horizonte para atender as minhas alunas. Eu perguntei para todos os meus colegas, pedi indicação. Ou a pessoa se recusava porque ela não tinha conhecimento, ou ela já não tinha horário. Foi então que eu formei a primeira professora. Ela trabalhava comigo na escola, gostou do tema, eu levei ela para as aulas, para os cursos para casais grávidos, e ela pegou as minhas alunas ali. Depois disso, a gente viu a necessidade de ampliar o conhecimento. Eu sabia, eu queria passar isso para mais pessoas, para que outros profissionais pudessem cuidar das gestantes. E eu tive a oportunidade de ministrar essa última turma presencial antes da pandemia. Eu estava grávida da Ana, muito grávida, por sinal, né, gente? Olha o tamanho dessa barriga, não é uma barriga falsa. E eu adoro fazer isso, eu adoro trocar conhecimento. A gente teve aqui várias turmas, né, em Belo Horizonte, e eu sei da dificuldade de eventos presenciais, porque você precisa investir o deslocamento, pessoas de outra cidade, pagar hotel, era um curso de 2 dias, e tem a facilidade
que surgiu com a pandemia, dentro de um momento muito difícil que todos nós vivemos. Eu precisei me reinventar. Eu transformei esse curso presencial em um curso digital. E isso deu a oportunidade para que vários outros profissionais do mundo inteiro, não só do Brasil, pudessem ter acesso a esse conteúdo. E eu expandi muito o curso. Quem foi meu primeiro aluno lá do início da pandemia tinha um PGPP pequenininho. E depois eu fui ampliando esse curso. Essa é uma das facilidades. Em um curso presencial, a gente tinha ali 2 dias, algumas poucas horas. Então, o conteúdo desse curso ele é muito mais extenso. Junto a isso, gente, eu comecei a quebrar vários tabus da nossa profissão, de que a gente não tem contato com o médico, de que o médico proíbe a aluna de fazer exercício. E eu continuei a minha jornada, eu continuei falando, eu comecei a divulgar conhecimento, sempre baseado em evidências, mostrando os artigos, por que eu estava fazendo aquilo. E eu fui quebrando essas objeções da nossa área, de que o personal trainer ele é desvalorizado, quem é ele para conversar com o médico? Gente, isso aí é uma coisa da nossa cabeça. Se a gente tem um conhecimento, a gente sabe se posicionar, e a prova disso são essas 4 fotos. A primeira delas marcou muito a minha jornada. Eu fui convidada para ministrar uma aula para um curso de exercício na gravidez para obstetras, lá em São Paulo, nessa primeira foto aqui. Depois eu fui convidada para uma aula para residentes de obstetrícia da Unimed, aqui em Belo Horizonte, um simpósio de medicina esportiva, também um hospital importante aqui em Belo Horizonte, no Mater Dei, e também uma aula na pós-graduação, em que essa pós em pré-eclâmpsia, esses profissionais estudam a pré-eclâmpsia, que é uma doença da gestação, e eu pude levar conhecimento falando como o exercício ele é um forte promotor de saúde e de redução das taxas dessa doença. E nesse ano também eu tive uma grande oportunidade, dei um grande passo de fazer um evento presencial. Não é o curso, aquele curso que eu apresentei para vocês, foi um evento, foi um encontro de profissionais de educação física, fisioterapia, nutrição, medicina, todos conversando sobre exercício na gestação, 2 dias inteiros, com uma equipe transdisciplinar, onde todos sabem o trabalho de integrar as áreas para atender melhor essas mulheres, e foi um grande passo para a nossa carreira. Eu acho que a educação física como área ganhou muito espaço aqui. Dentro de um hospital nós organizamos esse evento, então todo aquele corpo clínico, aqueles médicos que nos deixaram entrar, viram em nós um reconhecimento profissional muito grande. E para quem acha que médico não escuta a gente, para quem acha que é a palavra do médico contra a nossa, aqui eu vou trazer uma informação para vocês realmente entenderem que não é bem assim. Tudo bem? Eu me chamo Arley Cleverson, eu sou médico obstetra e com uma especialização em medicina fetal, então atuo aí na área de medicina materno-fetal. E eu estou presente aqui no evento presencial PGPP, justamente para poder entender melhor sobre o universo, o mundo do exercício físico na gestação. Já existem muitos trabalhos publicados mostrando os benefícios da atividade física na gestação. Claro, sendo necessário aí o acompanhamento com profissionais da educação física, personal trainer, que vão fazer uma prescrição adaptada e ajustada para as necessidades do paciente. E é através desse cuidado que a gente consegue ter os benefícios máximos relacionados à atividade física. Caso contrário, pode até ser prejudicial. Então é importante que realmente o profissional, o obstetra, tenha também uma equipe multiprofissional trabalhando em conjunto para que a gente possa realmente promover o máximo de benefícios para os pacientes. E essa é uma visão atualizada da assistência pré-natal. Uma visão que vai estar focada na prevenção de complicações obstétricas, diminuindo assim riscos de pré-eclâmpsia, de prematuridade, de restrição de crescimento, de diabetes gestacional. Então é fundamental que cada vez mais médicos, obstetras, tenham interesse pela área, que para mim foi de grande valia. Eu tinha uma noção, um entendimento da importância da prática da atividade física durante a gestação, mas aqui o meu nível ele aumentou ainda mais em termos de conhecimento, podendo orientar com mais segurança ainda as minhas pacientes a procurarem um profissional referência PGPP para poder fazer o acompanhamento com atividade física durante a sua gestação. Te convido para não ficar de fora do próximo
E realmente vale muito a pena, você ganha muito conhecimento, muita experiência e conhece também profissionais para poder indicar, para fazer parte da sua rede de multiprofissional. Esse depoimento do Dr. Arley, gente, é um ponto alto da minha carreira. A gente tem um médico em um seminário, em um encontro, em um evento de educação física, falando de exercícios para gestação. Eu agradeço imensamente a confiança desses médicos com o nosso trabalho. Não é só ele, tem vários hoje que reconhecem o nosso trabalho e isso se estende a todos vocês, aos alunos PGPP, e eu queria te convidar para entender esse universo. De agora em diante, a gente vai entrar no conteúdo da aula. Eu quero que vocês façam print dessas telas, que vocês levem o conhecimento. Vocês vão tirar o print, vocês vão colocar no stories de vocês e vão me marcar. Eu quero ver todo mundo que está assistindo essa aula, todo mundo que está levantando a bandeira da saúde, da educação física, e vocês vão me marcar. E vocês lembram qual que é o emoji das nossas aulas? Qual é o emoji que a gente carregou durante a semana passada, nas lives de aquecimento? É o foguete. Eu quero que vocês lembrem de mim e coloquem isso lá para o nosso reconhecimento. Então vamos. Avaliação da aluna e da gestação. Olha só, temos 4 grávidas na nossa frente. Apesar de todas estarem mais ou menos com um abdômen parecido, você pode julgar que elas estão na mesma idade gestacional, mas cada uma delas é diferente. A gente tem que entender isso. E eu queria trazer um dado importante para você refletir agora. Mais de 35 mil alunos se formam em educação física por ano. Mais de 35 mil alunos se formam em educação física por ano. Esse dado está um pouco desatualizado porque não é desse ano, tá? Quantos dos seus colegas, quantos profissionais você conhece que trabalham especificamente com hipertrofia e emagrecimento? Muitos, né? E quantos você conhece que trabalham com gestantes e mães no pós-parto? Gente, tem mais de 2,63 milhões de nascimentos por ano de gestantes. Esse dado também é de 2021. Tá? Agora, nem se todos os profissionais de educação física resolvessem atender gestantes, nós teríamos um profissional qualificado para cada gestante. Não, a conta não fecha. Então, olha só, nós precisamos de profissionais qualificados para atender essas mulheres. Nós precisamos de profissionais que sabem o que estão fazendo com as gestantes para que elas tenham confiança e façam exercícios. Você já atende gestante? Coloca aqui para mim nos comentários desse vídeo se você já atende gestante, porque nós precisamos estudar. Sabe por quê que a gente precisa do conhecimento? Porque na vontade da gente atender a gestante, muitos profissionais erram, desconhecem as prescrições para gestação, as diretrizes para gestação, e muitos de nós não estudou na faculdade sobre esse tema. Eu falo da minha experiência que eu me graduei entre 2000 e 2004, gente, não tem muito tempo, né? E eu não ouvi nada sobre exercício na gestação, nenhuma palavrinha, nada. E na vontade de acertar, o profissional erra. Você já viu aqueles profissionais falando, vai fazer natação hidroginástica, tá? É um exercício levinho para gestante. Tá errado. Você já ouviu aquele pessoal falando também, o médico ou o próprio professor de educação física? Faz yoga. Yoga é ótimo. Faz pilates. Pilates também é um exercício para grávida. Gente, eu não estou dizendo que não pode fazer essas modalidades. Eu estou dizendo que está errado falar que só pode fazer isso. Só pode fazer uma coisa leve. Ah, mas essa aqui também é um grande equívoco. Proibir a corrida. Proíbe a corrida, não pode correr, você está grávida. Tem impacto. Olha, e o seu assoalho pélvico, cuidado. Vocês já viram esse tipo de frases que assustam as gestantes? Nós temos que levar informação baseada em evidência, parar de achar as coisas. Parar de colocar terrorismo na cabeça das gestantes, gente, porque senão elas vão parar de fazer exercício. Se ela já tinha um estilo de vida saudável, por que ela tem que parar na gravidez? Ela precisa oferecer o melhor para o bebê dela. Ah, e ainda tem aqueles profissionais que erram diminuindo a carga dos treinos. Tira a carga toda. Bota a gestante com um quilinho de 1 quilo aí na mão, treininho de 1 quilo. Gente, não façam isso. Ah, e tem aqueles que falam que não pode agachar.
Nó não pode agachar, não. Com barra nas costas, com peso, nossa, que perigo. Vai nascer esse menino. Vocês já ouviram isso? Isso também é um grande equívoco, gente. Nós precisamos individualizar o treino. Nós temos que conhecer a aluna e a gestação. Você pode estar me perguntando, Claudinha, eu nunca atendi gestante, eu não tenho segurança, como é que eu vou começar? Será que isso é para mim? Será que eu consigo aplicar na minha modalidade o que você está falando? Sim. Mesmo que você nunca tenha atendido, esse conteúdo é para você aprender e começar. Mesmo que hoje você trabalhe com nicho de emagrecimento e hipertrofia, dá para você fazer uma transição e começar a atender esse público também. Dá para aplicar no CrossFit, dá para aplicar no funcional, dá para aplicar esse conhecimento em qualquer modalidade. Porque nós temos que conhecer a gestação, fisiologia da gestação, fisiologia do parto e os protocolos de exercício para gestantes. Isso é que vai dar para a gente segurança. Faça print dessas telas. Por quê? Muitas vezes vocês chegam para mim, Claudinha, pode fazer stiff? Minha aluna pode correr? Vocês já viram essas perguntas que são comuns? Tanto vinda de vocês, profissionais, quanto vinda das gestantes? Então, eu sempre respondo para vocês com mais algumas perguntas. Eu nunca dou uma resposta pronta, né? Não é muito sim e não, tem um depende. Depende de quê? Depende disso tudo aqui. Eu vou te mostrar 9 perguntas. Qual é a idade da mulher? É uma mulher adolescente? É uma mulher antes de 35 anos? É uma mulher depois de 35 anos? Isso vai fazer diferença. É a primeira gravidez? Ela tem mais filhos? Teve aborto anterior? Em que fase da gestação ela está? É o primeiro, segundo ou terceiro trimestre? Quantas semanas? Como é que foram as gestações anteriores? Ganhou muito peso? Teve diabetes? Teve pressão alta? Teve alguma perda gestacional? Como é que está a percepção de saúde dela agora? Ela está bem? Ela está cansada? Foi uma gestação desejada? Ela está feliz ou não? Ela está um pouco triste? Isso tudo faz diferença. Ela conhece as contraindicações relativas e absolutas para a prática de exercício? É você que tem que aprender sobre isso para passar para ela. Ela não vai estudar sobre protocolos, sobre contraindicações. A gestante está se preocupando com o enxoval, ela está se preocupando em fazer os exames, em cuidar da saúde dela, em continuar trabalhando. É você que tem que estudar e passar o conhecimento à medida do necessário para cada uma das suas alunas gestantes. 7º, quais são os principais sinais e sintomas relacionados à gravidez que ela está vivenciando? Terceiro trimestre, ela está com alguma dor? Nossa, se ela tiver com dor, eu preciso saber se esse exercício é bom ou não para ela. Quando vocês perguntam, pode fazer stiff? Depende, vocês percebem? Qual a idade gestacional? Já tem um volumão de barriga? Está sentindo dor na lombar? Será que vale a pena eu colocar esse exercício? Quais são as suas ocupações e outras atividades de lazer? É uma mulher extremamente sedentária, trabalha sentada, não caminha, não faz exercício. É uma mulher muito ativa, que trabalha andando, passeia com o filho. Isso tudo a gente precisa saber. E aí também, quando começar a fazer atividade física, durante a gravidez, a frase ficou cortada aqui. Quando é que a gente vai começar? Já começou? Tudo isso vai nos ajudar a conduzir melhor os treinos. E olha essa foto, que maravilha, gente. Você tem que conhecer a sua aluna. É indivíduo, é uma aluna, é uma gestação. Você tem que olhar para ela. Essa gestante está carregando um bebê, tem um feto aqui dentro. E ele está conectado nessa mãe. Está conectado. E olha aqui, eu coloquei essa foto de propósito, olha as raízes. Cada mulher tem uma raiz, cada mulher tem uma origem, cada mulher tem um estilo de vida. E as raízes dessa gestante vão impactar diretamente a saúde do feto. As raízes dessa mulher vão impactar diretamente o sucesso dessa gestação, os desfechos da gestação. Então, faz o print.
Faz o print dessa tela e acompanha meu raciocínio aqui. Eu preciso conhecer, você precisa conhecer as condições de saúde da mãe. Ela teve alguma lesão? Ela tem alguma dor? Tem alguma doença prévia? Tem alguma restrição pulmonar? Tem alguma bronquite? Tem asma? Alguma coisa que o exercício pode impactar negativamente? Uma doença cardíaca? Como é que está o lado emocional dela? Ela está bem? Está feliz? Está triste? Está chorando demais? Vocês conseguem perceber que aqui a gente vai conhecer essa gestante para dar o treino que ela precisa. A gente não vai generalizar, é uma mulher, é uma gestação. Às vezes tem até 2 fetos, ou 3. Condições de saúde da gestação agora. Quando a gente faz uma avaliação física na academia, a gente vai cuidar de uma pessoa, né? Agora a gente vai cuidar de 2. Hashtag personal de feto. Coloca aí nos comentários, hashtag personal de feto. Nós vamos ter que conhecer a condição de saúde da gestação. É uma gestação gemelar ou múltipla, tem mais de um feto? Isso vai impactar na sua prescrição, nos seus cuidados com a gestação. É uma gestação por FIV, fertilização in vitro, essa mulher, esse casal precisou de reprodução assistida porque não estava conseguindo engravidar naturalmente. Isso vai impactar, porque é uma gestação de risco. Essa gestação tem alguma doença? Ela teve um diagnóstico de pré-eclâmpsia precoce? Essa mulher tem uma diabetes? Essa mulher tem alguma doença? Essa gestação está apresentando algum risco? Um colo curto? Uma placenta baixa? Tem alguma contraindicação ao exercício daquela listinha que eu citei, que a gente precisa estudar? Entenda que nós temos que conhecer as raízes dessa gestante. E, finalmente, o estilo de vida. Hoje, estudando epigenética, a gente sabe que o estilo de vida é extremamente fundamental também para mudar desfechos gestacionais, para melhorar a epigenética desse bebê. A condição intrauterina desse bebê ela é impactada pelo estilo de vida da mãe. Sono, ela precisa de qualidade de sono, fazer higiene de sono, dormir às horas adequadas, com qualidade, mesmo sabendo que hormonalmente, neurologicamente, a gestante tem alterações que atrapalham o sono. Por isso que a higiene de sono tem que ser mais importante nessa fase. A alimentação tem que ser alimentação adequada, balanceada, ela precisa nutrir o feto. Não é comer por 2, não é comer porcaria, não é comer liberado para depois perder o peso depois que o neném nasce. Não, gente. É cuidar da alimentação para nutrir o bebê. O bebê precisa do nutriente para ele crescer bem, para desenvolver, para ter um cérebro saudável. Eu tenho que diminuir o estresse, regular o estresse, saber lidar e manejar com situações de estresse do trabalho, da vida, do cotidiano. E colocar o exercício físico. Exercício físico é um dos pilares da saúde e ela não pode ficar sem o exercício. Faz o print dessa tela, eu acho ela tão linda. Eu queria trazer um dado aqui para você que pode te impactar, mas é com o intuito de que você realmente olhe para o que você pode fazer dentro da sua profissão. Essa aqui é a razão de mortalidade materna brasileira de 2016 até 2021. Você sabia que existe uma alta taxa de mortalidade de mães, de gestantes, mães no pós-parto? Ninguém fala sobre isso, né? E o óbito materno é quando uma mulher morre durante a gestação ou dentro de um período de até 42 dias após o término. É um período crítico pós-parto imediato, gente. 42 dias ainda pode ter complicação. E isso pode estar relacionado com a gestação, pode ter sido agravado. E a gente precisa ficar de olho, a gente pode evitar, a gente pode ajudar isso daqui. A gente vê que aqui, olha só, em 2016 a gente tinha uma taxa de mais ou menos 55 mortes maternas por 100 mil bebês nascidos vivos. 2020, 2021, nós passamos por uma taxa de mais de 100 mulheres morrendo proporcionalmente a 100 mil nascidos vivos. E aí, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você?
Você tem nas mãos a ferramenta, que é o exercício físico, que combate doenças que levam mulheres a óbito. Pré-eclâmpsia, anota, se você nunca ouviu falar esse termo, anota. Pré-eclâmpsia, que é uma doença, um aumento de pressão arterial que afeta vários órgãos vitais do corpo. Pré-eclâmpsia, o exercício físico, intensidade moderada, em até 150 minutos por semana, ele reduz em 40% o aparecimento dessa doença. Está nas suas mãos o poder de ajudar essas mulheres a diminuir os óbitos maternos. Não sei se alguém aqui já teve uma perda, ou se alguém viu alguma mulher, alguma família, se alguém conhece, é muito triste isso e a gente pode mudar essa realidade. Nós estamos muito acostumados, né, depois que a gente se forma e vai trabalhar com a academia, em fazer avaliações físicas padronizadas da academia. Talvez a gente use o Parquil ou algum outro protocolo, a gente faz medidas antropométricas, circunferências do corpo, bioimpedância. Só que na gestação a gente não vai usar isso. Nós não vamos usar esse tipo de avaliação. A composição corporal da gestante, ela muda muito. E essas medidas que não se aplicam a gestantes realmente não fazem sentido nesse momento. Eu tenho um aumento de volume abdominal, eu tenho peso pela placenta, pelo bebê, por líquido amniótico, eu tenho aumento do volume sanguíneo, do volume plasmático, aumento das mamas, então a composição corporal da gestante é que precisa ser compreendida para a gente avaliar. E aí nós vamos entrar aí no PARMED, que é o documento que nós vamos estudar nessa aula, que eu falei com vocês. Eu espero que todo mundo já tenha lido esse documento previamente, que eu disponibilizei para vocês. Se você ainda não pegou, eu espero que depois você vá lá, pegue e lê esse documento, tá? Eu vou abrir ele aqui para a gente passar parte por parte. Se você já leu, você vai ter mais contato, você já vai estar sabendo o que eu estou falando aqui. Então, olha só, a introdução é falando que esse é um guia para a saúde. Ele explica que as mulheres saudáveis têm que fazer exercício, que o exercício é benéfico, ele já dá uma introdução. Ele explica que o paciente tem uma área para paciente preencher, tem uma área que o médico vai preencher. E eu preciso entender que temos aqui em nossas mãos um exame médico validado. Foi uma equipe canadense que desenvolveu esse PARMED-X, mas hoje nós já temos sim, ele é validado para que a gente possa usar. Então, use, mande para o médico da sua aluna, preencha com cada uma de suas alunas. Esse é um documento que vai ensinar, não só a ela, a nós e ao médico, a todos os profissionais que atendem essa paciente. Então, na parte A, ela vai preencher nome, data, telefone, plano de saúde. É legal você saber onde ela tem, onde ela está fazendo pré-natal, caso tenha alguma intercorrência, hospital público, para onde você pode correr com ela, para quem você vai ligar, para o marido, qual. É bom você saber, né? Tudo isso da sua aluna. A quem recorrer, caso tenha alguma intercorrência. A parte B é uma verificação da saúde pré-exercício. Então, nós temos que conhecer essa gestante antes do exercício físico. Então, eu vou perguntar do estado de saúde geral, se ela já teve aborto, se ela teve alguma complicação, se ela já respondeu um documento desses de exercício físico nos últimos 30 dias. Número de gestações anteriores. A parte 2 é o estado da gestação atual. Data prevista do parto. A gente sempre pergunta a data prevista do parto. Essa data é contada a partir da data da última menstruação, 40 semanas depois. Uma gestação dura, em média, 40 semanas. E aí eu vou perguntar se ela está com cansaço acentuado, sangramento, desmaio, dor abdominal, edema, dor de cabeça, vermelhidão na panturrilha, ausência de movimentos do bebê no 6º mês ou falha de ganho de peso depois do 5º mês. Se a gente está começando com essa gestante lá no inicinho, essas últimas perguntas não se aplicam, né? Ela não está no 5º nem no 6º mês, ela está lá no início. Mas aí eu preciso sempre, gente, revisitar esse documento ao longo da gestação. Eu vou revisitando, eu vou fazendo novamente as perguntas. Eu sempre pergunto para a aluna, como é que foi a sua consulta, o que que teve? Teve exame? Como é que foi?
O que você está sentindo? Por quê, gente? Esse estado nutricional, esses pontos abordados aqui, tem a ver com algumas complicações, principalmente com tromboses, eventos tromboembólicos que podem acontecer. E eu já sabendo disso, eu já ligo um sinal de alerta. Olha, tem alguma coisa aqui acontecendo. Quando é que você vai no médico? Vai lá avaliar para a gente ficar mais tranquilo? O conhecimento, ele nos liberta do medo e ele nos dá a oportunidade de ensinar para essa aluna cuidar da sua gestação. A parte número 3, hábitos de atividade física durante o último mês. Eu vou perguntar se ela já fazia exercícios, quantos dias na semana, se era leve, moderado ou intenso, quantos minutos ela treinava. Porque se ela já era uma mulher bem condicionada, eu já sei o que eu posso fazer. Se ela era sedentária, eu já sei por onde começar. E se ela era atleta, eu sei o que reduzir. Eu sei o que fazer. E aí vocês vão perguntar também aqui da ocupação, né? O estado dela de trabalho, como é que ela faz para trabalhar, se ela caminha muito, se ela fica muito sentada. Porque, de acordo com o estilo de vida dela, é o momento que eu vou colocar o exercício. Para aquela mulher que fica muito tempo em pé no trabalho, eu preciso colocar momentos de pausa. Ela tem que sentar, ela tem que levantar a perna, tem que deitar. Para a mulher que trabalha muito de pé, tem hora que eu tenho que botar ela deitada. Entendem? Se está muito em pé, tem que sentar e deitar. Se está muito sentada, tem que levantar. A parte 4, intenções para essa prática. Quais os seus objetivos? Qual atividade você quer fazer? É alguma coisa diferente do que você já fazia antes? Não, eu fazia hidroginástica, mas agora eu quero fazer musculação. Eu sei que eu tenho que fazer treino de força, então você vai começar uma nova modalidade. Então você tem que saber para adaptar. Agora aqui, ó, as contraindicações que eu citei. Você tem que conhecer quais são, por que elas acontecem e como o exercício precisa entrar aqui. Existe essa listinha de contraindicação absoluta e relativa, mas hoje a gente já tem também alguns estudos trazendo uma mudança nesse paradigma aqui de contraindicação. A gente está falando um pouco sobre restrição. Eu não vou contraindicar, eu não vou colocar essa mulher em repouso. Tem muito estudo chegando falando que o repouso ele não é recomendado, ele não muda desfecho de prematuridade, por exemplo. Mas a gente está falando muito aqui de adequação, de ajuste. Então eu consigo pegar uma condição de saúde, eu tiro aqueles exercícios mais intensos que podem realmente prejudicar a saúde dessa mulher. Por isso é importante a gente falar, como o doutor Arley falou, se o exercício não for bem conduzido para aquela paciente, ele pode causar o dano. A gente não quer causar dano, a gente quer levar o benefício. Então eu preciso conhecer dessas condições de saúde aqui, ó. Não vai dar tempo da gente explicar uma por uma. Isso aqui é um conteúdo muito denso, que tá depois. E aí a prescrição para atividade aeróbica. Gente, esse documento ele ensina, ele te explica taxa de progressão, sugere para você fazer um aquecimento, uma volta calma. Ele fala do FIT para gravidez. No formulário que vocês preencheram para mim, eu percebi que a grande maioria não conhece o FIT para gravidez. O FIT a gente conhece para outras populações, a gente estuda sobre isso na faculdade, mas a especificidade da gestação ainda nos falta. Então nós vamos estudar isso lá na aula 2, a frequência, a intensidade, o tipo e o tempo de exercício adequado para a gestante. Ele traz aqui também como a gente vai monitorar a intensidade. Muitas pessoas têm dúvida de frequência cardíaca, se pode passar de tanto. E aí eu já digo para vocês, não tem um número mágico para todas as gestantes, não é 130, não é 140, não é 150. Nós vamos falar sobre isso na aula 2. Mas o PARMED já traz uma orientação, ele traz um norte. Para quem nunca ouviu falar, para aquela gestante que está insegura, ela pega esse documento e olha, tem alguém aqui me ensinando, eu tenho uma direção, eu estou seguindo um parâmetro. Isso é muito importante, tá? Aí fala das escalas de percepção subjetiva de esforço, da escala de Borg. Aqui ele fala do condicionamento muscular, os objetivos, dá alguns exemplos. Ai, gente, isso aqui é tão maravilhoso. Vocês leram esse documento antes da aula? Ai, eu fico apaixonada, porque aqui no Brasil chegou esse documento, ele já estava sendo divulgado em outros países, mas quando chega aqui a gente toma posse, né? Ainda mais que ele está traduzido, está em português.
A gente tem que usar esse documento, a gente tem que o tempo inteiro fazer uso do que a gente tem, das ferramentas para divulgar a saúde para essas mulheres. E aí ele fala de algumas precauções, de alguns cuidados, modificação de exercício, fala da posição supina, mudança rápida de direção para evitar lesão, entorse por causa de hormônios que relaxam as articulações da gestante, melhorar a postura, cuidar do exercício de força, evitar valsalva, evitar aumento de pressão intraabdominal. É muito rico esse documento, muito rico. E aí a gente pede aqui na parte final que o médico assine, ele fale pra gente se essa mulher realmente tem alguma condição que a gente precise tomar mais cuidado. O médico, gente, precisa passar isso pra gente. Mas a realidade eu vou contar pra vocês. Muitos deles não preenchem, não assinam, e a gente vai seguindo quase que às cegas, né? A gente pega a informação que a gestante traz, das consultas, dos exames, o que a gente tem de conhecimento, de estudo prévio para conduzir da melhor maneira possível. No mundo ideal, a gente sempre teria essa parceria, esse contato transdisciplinar. É o mundo ideal, nós vamos chegar lá, a gente está caminhando a passinhos de formiga. Já tem muito médico como o Dr. Arley e outros que fazem parceria conosco. E aqui ele traz o conselho para a vida ativa durante a gestação. Isso aqui é para a gestante. Isso aqui é para ela, o que ela tem que fazer, beber água, comer adequadamente, cuidar da autoimagem, da parte sentimental, das emoções. É muito sensacional esse documento. E aí aqui no finalzinho, considerações de segurança, que nós precisamos saber. O que evitar exercício muito quente, espaço muito quente, muito úmido, principalmente no primeiro trimestre. Evitar exercício em isometria, prender o ar, e a respiração, fazer apneia durante o exercício, manter uma boa hidratação, nutrição adequada, e antes, durante e depois do exercício, tá, gente? É o tempo inteiro perguntar para a gestante, você bebeu água antes do treino? Eu gosto de usar o intervalo do treino para água. Então, é hora do descanso? Água. É o tempo dela beber um gole d'água. É pouquinho, porque senão enche também o estômago e ela pode ter refluxo. É golinho pequeno. Evitar exercícios com contato e risco de queda, conhecer os limites da gestação, conhecer as razões para parar o treino, e aí tem uma listinha de razões para parar, a gente chama de sinais de alerta para interrupção. Aquela mulher com uma excessiva falta de ar, dor no peito, contração uterina dolorosa, sangramento, qualquer vazamento de líquido indicando início de trabalho de parto, tontura ou desmaio. Para cada uma dessas sinais de alerta, a gente sabe que existe um motivo por trás, tá? Então a gente tem que ficar sempre de olho no que está por trás aí da nossa aluna gestante. Esse foi o nosso PARMED. O que vocês acharam, gente? Eu acho ele sensacional. Então, mais uma vez, se você não baixou esse documento, preenche lá o formulário, pega para você estudar antes da próxima aula, senão você vai ficar atrasado nos estudos. E agora vamos colocar vamos colocar a mão na massa? Eu trouxe duas alunas aqui para vocês. Vamos imaginar que vocês receberam uma aluna, e aí vocês vão usar o conhecimento que vocês já estão aprendendo aqui. A minha primeira aluna, eu vou apresentar duas, nós vamos escolher uma para fazer uma coisa até a próxima aula. A primeira aluna tem 28 anos, é a segunda gestação dela, foi uma gestação natural, ela está com 5 semanas, acabou de descobrir a gravidez. Teve o atraso menstrual, ela fez o teste, acabou de descobrir. Ela é sedentária, não faz nada de exercício e não tem nenhuma complicação de saúde. Está saudável, apesar de sedentária. A aluna 2 é uma mulher de 38 anos, também agora, quer dizer, ela está na primeira gestação, também uma gestação natural, 5 semanas, ativa fisicamente, sem complicação de saúde. Vendo essas duas mulheres, vocês conseguem ver as diferenças entre elas e as similaridades? Vocês conseguiriam pensar em treinos para cada uma delas? Com objetivos específicos já? Eu estou perguntando isso porque o conhecimento que a gente vai adquirindo em relação ao exercício, a caixinha de ferramentas que a gente vai colocando aqui no nosso cérebro, vai nos dar uma rapidez de pensamento.
Nossa, Claudinha, eu sei que uma dessas duas gestantes é risco habitual e a outra é alto risco. Então, eu já sei o que fazer para cada uma delas. E é esse raciocínio que eu quero que vocês cheguem com o tempo. É isso que faz você ser um profissional referência. Ter conteúdo na cachola para prescrever exercícios para cada uma das gestantes, independente de quem quer que seja. Então, vamos lá. Temos duas com coisas iguais e coisas diferentes. Coloquei aqui o que deixa essas mulheres serem diferentes. Idade, uma diferença de 10 anos na idade. Uma está na segunda gestação, a outra está na primeira gestação, isso também faz diferença. Uma é sedentária e a outra é ativa. Isso também faz diferença. Vocês conseguem imaginar por quê? Vocês sabem por que cada um desses pontos faz diferença? E vocês já conseguem imaginar qual dessas duas está dentro de um pré-natal de risco habitual? Gente, toda gestação tem risco, por isso que chama risco habitual. Toda gestação é um risco, tem um ser humano nascendo ali. São várias variáveis na saúde que podem impactar positiva ou negativamente uma gestação, o curso da gestação. Então, uma delas está no alto risco, a outra está no risco habitual. Vocês sabem qual? Quem está no risco habitual, A1 ou A2? Quem está no alto risco, A1 ou A2? Você, pega essa dica aqui, gente. Saber isso já te diferencia no mercado de trabalho. Se você souber isso, isso já te coloca num lugar mais alto no mercado de trabalho. O profissional de educação física muitas vezes nunca ouviu falar sobre isso. Ele fala que atende gestante, mas ele não tem noção do que a gente está falando aqui. E você deu esse passo. Se você está aqui é porque você quer conhecimento. Você quer saber qual é a diferença desses dois grupos? Você quer saber? Você quer ser um profissional diferenciado no mercado? Você quer conseguir lidar com uma gestante do início da gestação até o final com muita segurança? E você, sabendo orientar treino para essas duas com clareza, você valoriza o seu trabalho. A aluna 1 está no risco habitual, gente, e a aluna 2 está no alto risco. Você pode estar se perguntando, mas por que, Claudinha? Por que a aluna 2 está no alto risco? Ela é ativa fisicamente, a outra é sedentária. Por que essa mulher foi classificada no alto risco? Por quê, gente? Vocês sabem? Se você souber, comenta aqui no chat. Por que é que essa aluna 2 foi classificada no pré-natal de alto risco? Gente, essa classificação é de acordo com vários pontos, várias coisas, nós vamos falar isso na aula 2. Mas se você já sabe que ela está numa classificação de alto risco, significa que ela vai precisar de mais cuidados médicos, mais exames, talvez uma frequência, né, menor entre uma consulta e outra, porque geralmente no pré-natal é uma consulta por mês. Mas aqui é claro que eu trouxe poucas informações, né, gente? O médico, quando faz anamnese, ele vai investigar muitas outras coisas para saber outras complicações. Eu fiz um sumário, rapidinho, um resuminho, só para a gente levar isso para a nossa próxima aula. Nós vamos fazer, então, gente, nós vamos ficar com essa segunda aluna aqui, ó. Pega ela, faz um print dessa tela aí. Nós vamos pegar essa aluna 2 e vamos trabalhar com ela lá na aula 2. Sabe por que essa aluna está no alto risco? IMA, anota isso. IMA, idade materna avançada. Uma mulher acima de 35 anos, ela já está categorizada ali dentro de um pré-natal de alto risco. Não significa que ela vai ter algum problema, gente, não é isso. Não significa. Mas é um sinal de alerta para os profissionais que acompanham essa mulher. É um sinal de alerta para o pré-natal. Então, pega essa aluna 2, faz o print da tela, nós vamos precisar disso, tá? Resumindo, hoje a gente estudou o PARMED-X, a gente viu que a gente tem que conhecer essa aluna de cabo a rabo.
tenho que conhecer as raízes dessa gestante, eu tenho que conhecer de onde vem o histórico dela, da gestação, eu tenho que conhecer tudo sobre essa aluna. Tudo. Você teve informações aqui hoje que você não tinha? Comenta aqui para mim, nos comentários desse chat. Você pegou informações que você não tinha antes? Eu tenho uma novidade para te contar também. Eu falei que a nossa semana do personal gravidez e pós-parto iam ter 3 aulas, mas eu coloquei mais uma. Coloquei um bônus. No domingo, às 20 horas, nós teremos mais uma aula ao vivo lá no Instagram. E eu estou preparando uma surpresa para vocês lá. E durante essa live do domingo vai ter uma surpresa e você precisa anotar uma palavra-chave que eu vou passar em cada aula. A palavra-chave dessa aula de hoje, da aula 1, é eu. Eu. Escreve, anota. Em cada aula eu vou te dar uma palavra-chave para uma surpresa da aula de domingo. Anota isso, gente, que vocês vão gostar do que eu estou preparando para vocês. Vocês vão gostar muito dessa surpresa. Então, a palavra-chave da aula 1 é eu. Eu. Escreve. Anota, porque vai ter palavra-chave da aula 1, da aula 2, da aula 3 e da aula 4, que é no domingo ao vivo. Tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos elaborar um treino para a aluna 2. Nós vamos elaborar uma sessão de treino para elas. O que vocês vão fazer? Tira o print dessa tela. Vocês já estão lá na comunidade do evento no Facebook, gente? Se você ainda não está, procura lá nos nossos e-mails, no que a gente enviou para você, tem o link para você entrar. Porque você vai elaborar uma sessão de treino e vai postar na comunidade. Você vai colocar lá, aluna 2, bota a modalidade, musculação, crossfit, funcional. Duração da aula, quanto tempo essa aula vai durar. Coloca os exercícios, a forma que você faria um treino para ela. Eu vou olhar a comunidade, eu e a comunidade vamos te ajudar lá, colocando comentários para você crescer profissionalmente. E durante entre a aula 1 e a aula 2, a gente vai crescer aqui, ó, nessa elaboração. Se você não postar, eu não vou saber as suas dúvidas, eu não vou poder te ajudar na aula 2. Se você postar, eu vou conseguir entrar um pouquinho na sua cabeça e saber em que nível você está nessa jornada. Se eu preciso te dar um conteúdo A ou um conteúdo B. Então, poste, aproveite. Essa comunidade, ela fica aberta só nessa semana do evento. Depois a gente acaba com essa comunidade. É a oportunidade de você estar entre os melhores profissionais dessa área que estudam. Então, coloca lá, vamos crescer junto. A nossa comunidade dá as mãos e a gente cresce junto. Certo? Então, espero vocês fazendo esse trabalho agora. Posta o treino para essa mulher lá na comunidade. E nós nos vemos na próxima aula, elaborando esse treino. Eu vou pegar o que vocês sabem, o que vocês postaram lá, vou pensar como ajudar vocês da melhor maneira possível a entender como deve ser uma prescrição segura para gestantes, tá? Fiquei muito feliz que você veio aqui assistir a primeira aula. Eu espero realmente que você tenha pegado todo o conhecimento aqui e já comece a aplicar isso. Você já vai pegar o PARMED, você já vai estudar, você já pode usar com alguma aluna gestante que você começou a atender e você precisa continuar esse processo de aprendizado. Lembra que eu falei, temos que encher a nossa caixinha de ferramentas. Quanto mais conteúdo, mais segurança a gente tem. A gente não vai com medo atender uma gestante, a gente vai com segurança, a gente vai com respostas, com embasamento técnico, científico, com muita evidência. Muito obrigada pela presença, eu vejo vocês lá na comunidade. Coloca lá o treino e eu vou lá, eu e a minha comunidade, eu e os PGPPs, vamos lá ajudar vocês e a gente se vê na próxima aula. Obrigada.